Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da CPAD, que tem como tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Cleiton Ivan. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título a abrangência universal da salvação. Como você mesmo viu aí já no título da lição, está falando da abrangência universal, ou seja, nós acreditamos na Bíblia, na palavra de Deus, e é isso que nós seguimos. Então, a abrangência da salvação, então, a quem a salvação atinge? Para nós, então, a todos, como está registrado na palavra de Deus. Para nós citarmos apenas algum versículo, vamos citar aí 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, né? Então, para citar só um, é claro que temos centenas de versículos para provar isso. O problema é que todos para nós significa todos, e todos para algumas seitas, né? Para alguns que gostam de heresias, todos significa outra coisa. O textual da lição de hoje está em João capítulo 3, versículo 17, que diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o desejo de Deus, quando envia seu Filho ao mundo, é para que todo mundo fosse salvo. E aí, mundo quer dizer todas as pessoas que estão no mundo. E o objetivo de Deus é salvar, não é condenar. Então, para algumas seitas, para alguns aí que seguem diversas heresias, para eles, algumas pessoas Deus salvou, já predeterminou a salvação deles, e para outros não, já predeterminou a condenação deles. Então esse Deus deles não é amor, porque já condenou antecipadamente um monte de gente. E esse Deus não é justo, já que ele encerrou todos debaixo do pecado, por que alguns ele salvaria e outros condenaria? Vamos ler um versículo só. Tem vários, mas vamos ler só um que já desmonta isso aí, essa ideia calvinista de querer dizer que Deus escolheu uns para ser salvos e outros para serem condenados, né? Essa predestinação aí que eles acreditam erroneamente. Existe predestinação na Bíblia, mas não é esta predestinação que eles dizem existir. Então veja bem, um versículo só vai acabar com esse negócio aí de dizer que Deus escolheu uns para ser salvos e outros para serem perdidos. Vamos ver então Romanos, já que eles gostam muito de citar Romanos, vamos citar Romanos 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Já pensou que maravilha? Que versículo maravilhoso? Então Deus condenou todos por causa do pecado, mas também deu a todos a graça para serem salvos. A verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois os que o aceitarem em todo o tempo e lugar serão salvos pela graça de Deus. Então veja só que a abrangência é universal, ou seja, qualquer pessoa, pelo mundo inteiro, o universo inteiro, qualquer pessoa pode estar lá na Lua, pode estar em Marte, pode estar aqui no mundo, que nós conhecemos aqui embaixo, tanto faz, em qualquer lugar que ele estiver, ele pode ser salvo, desde que ele acredite no sacrifício que Jesus Cristo fez por ele. Então ele vai o quê? Ele vai
a se arrepender dos seus pecados e vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Pronto, estará salvo. Em qualquer lugar do planeta onde houver uma pessoa e ele desejar conhecer Deus, Deus enviará alguém até ele para pregar o Evangelho para ele. Qualquer lugar. Pode ser o índio lá no meio do mato, pode ser qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, se ele estiver com desejo de conhecer esse Deus que se revela a ele até pela própria natureza, Deus enviará alguém para pregar o Evangelho para ele. E a salvação acontece nesse sentido. A pessoa ouve a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, depois recebe o Espírito Santo. Então, para haver a salvação, quando recebe o Espírito Santo, porque agora foi salvo. Então, para haver a salvação, primeiro ele tem que ouvir a pregação do Evangelho, tem que crer nessa pregação, para depois então ele ser salvo. Vamos ver como os calvinistas adoram citar a carta aos Efésios. Vamos citar exatamente a carta aos Efésios, capítulo 1 e versículo 13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Viu aí a sequência? Quando é que nós vamos estar em Cristo? Só depois do quê? De ouvir o Evangelho, crer no Evangelho. Aí sim depois recebe o selo do Espírito Santo. Pronto, aí está salvo. Romanos 10:9 diz o quê? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então veja só, então existe primeiro, para todos, condição para ser salvo. Só vai estar salvo depois que confessar, depois que crer. Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, acreditar que Deus escolheu já quem vai ser salvo e já escolheu quem vai ser perdido é, no mínimo aí, uma coisa que é absurda, né? Para não falar outra coisa. Tem até ensino calvinista aí dizendo que todos foram salvos, esses que foram predestinados já foram salvos na cruz. Não precisa nem fazer confissão. Para esses, nem precisa pregar o Evangelho. Veja só. Exclui a pregação do Evangelho. Pregar para quê? Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem vai ser perdido. São coisas absurdas, coisa de seita, coisa de pessoas que acreditam em heresias mesmo. Leitura bíblica em classe. João 3:16-18, 1 Timóteo 2:5 e 6. Vamos ler. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 1 Timóteo 2:5 e 6, e eu quero citar aí o versículo 4 também, porque Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então nessa lição nós temos que entender que foi feita uma expiação. Veja bem, era preciso o quê? Haver alguém que tomasse sobre ele os nossos pecados
e morresse em nosso lugar. Então Jesus veio fazer isso. Então ele morreu por todos, para que todos tivessem a oportunidade de salvação. Ele levou o pecado de todos sobre ele. Se fosse só para ele escolher alguns para ser salvos, ele levaria o pecado só de alguns. É coisa tão simples de entender isso, né? Vamos ver aí as partes e tópicos da nossa lição. Parte 1. O que é a obra expiatória de Cristo? Tópico 1. A necessidade de expiação. Tópico 2. A abrangência do pecado. Tópico 3. A expiação de Cristo. Na parte 2 nós temos aí o alcance da obra expiatória de Cristo. Tópico 1. A impossibilidade humana. Tópico 2. Cristo ocupou o lugar do pecador. Tópico 3. Alcance universal da obra expiatória. Na parte 3 nós temos Cristo oferece salvação a todo mundo. Tópico 1. Perdão, libertação e cura. Tópico 2. A salvação é para todo mundo. Tópico 3. A responsabilidade do cristão. Então vamos estudar mais detalhadamente. É claro que não dá para explicar tanta coisa, não dá para trazer todos os versículos, né, provando biblicamente, mas nós vamos trazer os que são suficientes já para mostrarem que Jesus Cristo morreu por todos, para salvar todos, e nós vamos ver aí que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos aqueles que desejarem ser salvos, que desejarem conhecer realmente a Deus, serão salvos. Deus é amor. E Ele amou a todos, olha, o mundo todo, todas as pessoas. Então Ele amou tanto que deu seu próprio Filho para morrer por todos. Vamos ver a introdução que diz: a salvação em Cristo alcança a todos, como está em João 3,16. É tão eficaz que foi completada de uma vez por todas pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Somente por intermédio de um Cordeiro tão perfeito, de um sacrifício tão completo e de um Deus tão amoroso, se poderia realizar esta obra de maneira a raiar a luz para os que estavam em trevas. Mateus 4,16. Então é fácil entender aí. Deus amou o mundo. E esse mundo significa todos, todas as pessoas. De que maneira? Da maneira mais especial que existe. Da melhor maneira que existe. Que maneira? De tal maneira que Ele deu o que Ele tinha de melhor. Ele deu o seu Filho unigênito. Veja só. Filho unigênito, único. Para quê? Para que através da morte desse seu Filho, todos pudéssemos ser salvos. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, é todo aquele que nele crê, não é alguns. E aqui todo, são todas as pessoas. Em todo o tempo, todas as pessoas que crer nele, nesse sacrifício que ele fez, será salvo. Já foram salvos os que creram no passado, estão sendo salvos os que creem agora no presente, e vão ser salvos os que vão crer no futuro ainda. Parte 1 aí, o que é a obra expiatória de Cristo? Vamos ver então o tópico 1, a necessidade de expiação. Tópico 2, a abrangência do pecado. Tópico 3, a expiação de Cristo. Tópico 1, então, a necessidade de expiação. Com o termo expiação, nos referimos ao ato de remir uma pessoa de um crime ou falta cometida. Foi isso que aconteceu conosco por intermédio da obra expiatória de Cristo. Então, olha só, estávamos condenados. Imagine aí um julgamento. Um juiz é Deus. Nós estamos ali, pecamos. Então houve um julgamento e houve uma condenação sobre esse pecado. Que condenação?
morte. E morte onde? Na cruz. Só tem um jeito de nós não irmos para essa cruz. É que se alguém pegar sobre ele o nosso pecado e morrer no nosso lugar. Então esta se tornou necessária porque o pecado atingiu a humanidade e a criação, de modo que o ser humano não consegue resolver esse problema por si mesmo. Então veja bem, como nós poderíamos resolver isso? Nós iríamos ser mortos na cruz e irmos para o inferno, depois, no futuro, para o lago de fogo e enxofre. Nós não tínhamos como solucionar isso, não tínhamos como escapar desse julgamento. Nesse contexto, a obra expiatória de Cristo se expressa por meio do padecimento de cruz para aniquilar o poder do pecado sobre o ser humano, como está em Romanos 5, 20 e 21. Então, o que está dizendo? Está dizendo que Jesus teve que morrer em nosso lugar. Veja, foi na cruz do Calvário o lugar em que se deu o sacrifício expiatório de Cristo, substituindo o pecador pelo justo Cordeiro de Deus, que pagou em nosso lugar e para sempre a dívida do nosso pecado. Isaías 53. Então veja só, ao invés de nós morrermos na cruz, Jesus pegou sobre ele o nosso pecado e ele morreu em nosso lugar na cruz. É o que nós chamamos aí na teologia de sacrifício vicário, ou seja, substituto, né? Você substitui, Jesus nos substituiu naquela cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi oferecido em nosso lugar. Esse ato é a suprema expressão do amor do Pai por meio de Jesus Cristo, seu Filho, para com todos os homens. Quem ama realmente dá a vida. E é isso que Deus fez. Então, ele traz o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para dar a vida por nós. O que diz a palavra de Deus? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus prova que realmente nos ama, que Ele foi capaz de dar a vida por nós. No tópico 2, a abrangência do pecado. As Escrituras mostram que todos pecaram e que por isso foram afastados da presença de Deus, passando a inclinar-se para o mal. Romanos 3, 23, Salmos 14, 3, Marcos 10, 18, Eclesiastes 7, 20. Então a Bíblia afirma, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Veja bem, não é que agora, antes de nascer, a pessoa já é pecador. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que todos nascem e eles são que a imagem e semelhança de Adão, né? Herdaram a semente do pecado de Adão, então a semente está lá dentro. Agora veja bem, a criança, antes dela saber, né, antes da idade que nós chamamos de cognitiva, antes dela entender o que é certo e o que é errado, se ela morrer, ela está salva. Ela não sabe ainda o que é pecado. E isso já desmonta também essa teologia calvinista. Porque a criança não sabe o que é pecado ainda, e se ela morrer, ela está salva. Então, veja só, quantas crianças existem? Quantos de nós já fomos crianças? Todos nós. Então, ninguém nasceu já condenado, como diz a teologia calvinista. Porque qualquer criança, se ela morrer, antes de saber o que é certo e o que é errado, ela está salva. Então veja só, temos que tomar cuidado com essas heresias que ensinam por aí. Então, quando a pessoa tiver a oportunidade de pecar e já saber o que é pecado, o que é certo e o que é errado, então, quando ela atender esse desejo que está dentro dela, essa semente que está dentro dela, então aí ela vai pecar. Aí, a partir daí, então existe o quê? Uma condenação sobre ela. Por isso que a Bíblia diz o quê? Todos pecaram, significando isso.
Porque todos os seres humanos nascem com a semente do pecado, já são tendentes a pecar. Mas primeiro vai ter que saber o que é pecado primeiro, o que é certo e o que é errado. E aí, quando souber, o que acontece? A lei, tanto a lei escrita como a lei da consciência, acusa e sabe, então a pessoa sabe, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui agrada a Deus, isso aqui desagrada. Então ele vai cometer o pecado quando ele escolher o que é o errado. Aí ele peca. Então a partir daí ele tem um destino, que é o quê? Lago de fogo e enxofre, ele pecou. O salário do pecado é a morte. Então a morte aí são mortes, na verdade, no plural, né? Tem a morte física, corpo, tem a morte da alma, a alma que pecar, essa morrerá. Tem a morte espiritual, que é o desligamento de Deus. Isaías 59 diz o que? Vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Né? Então existem mortes para aquele que peca. Por isso o todos pecaram quer dizer isso. O problema do pecado é tão sério e sua abrangência tão grande que a Bíblia mostra que ele faz a separação entre o pecador e Deus, como está em Isaías 59, 2, impedindo as pessoas de serem salvas da ira divina. Hebreus 10, 26, 27. Assim também a natureza foi atingida pelo pecado, fazendo a terra sofrer graves consequências naturais, degradação ambiental, poluição, destruições por causa da ganância, como está em Gênesis 3, 17 e 19, Romanos 8, 22. Por isso a terra geme, aguardando uma restauração plena por meio da redenção dos filhos de Deus. Veja aí 2 de Pedro 3, 13, Romanos 8, 20 e 21. Quando enfim o Senhor Jesus reinará para sempre. Então a abrangência aí do pecado é o quê? Ele atingiu a todos. Olha aí. Se todos, quando têm a oportunidade de pecar, pecam, então todos foram atingidos pela condenação. Excetuando, é claro, aquelas crianças, né, que ainda não sabem o que é pecado. Então a palavra de Deus deve ser lida, estudada com exegese, né, vendo o que significa cada coisa. E nós vemos aqui que até o planeta sofreu consequências por causa do pecado. Então o homem vem o quê? Degradando, destruindo a terra, destruindo tudo. Era para o homem preservar. Deus deu uma ordem para Adão, para cultivar o jardim. Né? Então a terra deveria ser cuidada por este homem. Mas o homem vem só destruindo. Mas você não precisa preocupar, porque não vai faltar. Não vai faltar comida, não vai faltar água. Enquanto nós estivermos na terra, Deus vai providenciar essas coisas para nós. Sempre vai haver alguém que vai ter o desejo de plantar, de cuidar da terra. Né? Sempre vai ter alguém. Agora a intenção do homem maligno é destruir, acabar com tudo. Por isso estamos vendo aí alguns líderes, né, de países que querem destruir a terra, querem jogar uma bomba, destruir tudo. Porque a ideia maligna do homem é destruir. Mas acontece que a igreja está na terra. E a igreja é quem barra essa ação maligna. O Espírito Santo está dentro de nós e está agindo. Então o Espírito Santo é quem controla isso através da igreja. A igreja está na terra e enquanto ela estiver na terra, a terra não será destruída. A igreja está presente. É corpo, é templo do Espírito Santo na terra. Depois vai haver o milênio, onde a terra será restaurada. Jesus estará governando sobre a terra. E depois do milênio, a terra será totalmente destruída pelo fogo. Vai ser feito novo céu, nova terra. No tópico 3, a expiação de Cristo. Como estudamos em lição anterior, os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a obra expiatória de Cristo, em que uma vítima inocente morreria pelo verdadeiro culpado, a fim de remir o pecado e a culpa dele.
Enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento apenas minimizavam a situação do pecador, a obra expiatória de Cristo resolve de uma vez por todas o grave problema do pecado, como está em Romanos 3, 23 a 25. Então, os sacrifícios exigidos pela lei do Antigo Testamento eram o quê? Uma sombra apenas do sacrifício legítimo, verdadeiro. Aqueles sacrifícios, o sangue então era levado lá no Santo dos Santos, colocado ali na tampa do propiciatório, na tampa da arca. E ali então Deus aceitava o sacrifício do sangue daquele animal em lugar do sangue das pessoas. Então, a condenação estava ali sobre o animal ao invés do homem, dos seres humanos, no caso os hebreus, os judeus, serem mortos. Então Deus aceitou isso. Deus criou isso. Acontece que as pessoas faziam o seguinte: eu vou pecar, depois eu vou lá e ofereço um animal no meu lugar, está tudo bem, eu volto a pecar do mesmo jeito, depois eu ofereço outro animal. Então a lei que deveria ser usada para o bem, começou a ser usada para o mal. Ao invés da lei salvar alguém, fazer alguém chegar a Deus, ser perdoado, a lei fazia o contrário. A lei condenava o homem, porque ele não teve arrependimento. Então ele se tornava cada dia mais pecador. Por isso que a Bíblia diz que foi necessário, então, uma nova aliança. E agora não no sangue de animais, mas agora no sangue de Jesus Cristo. Agora Jesus morre de uma vez por todas. Não é como no Antigo Testamento, que tinha que oferecer todo dia sacrifício. Jesus fez um sacrifício único, perfeito. Por quê? Primeiro, o sumo sacerdote oferecia sangue no lugar dele também, porque ele pecava, pela sua família também. Era imperfeito. Nosso sumo sacerdote Jesus nunca pecou, é perfeito. Segunda coisa, lá era oferecido o quê? Um animal. O animal não escolhia morrer. Já no sacrifício de Jesus, ele escolheu dar a vida. Ele dizia: eu dou a minha vida. Veja só. Então ele decidiu, ele mesmo, dar a vida. Lá era animal que morria. Aqui é homem, é Deus, é Jesus mesmo. É um homem que morre em nosso lugar. Outra coisa, lá o sacrifício, o sangue ia lá para o Santo dos Santos, um tabernáculo ou um templo, feito na terra por mãos humanas. O sacrifício de Jesus não. Foi ao céu, apresentado diante de Deus lá no céu. Veja só, é perfeito, é único, é eterno, é suficiente. Para salvar quantos? Todos. Agora, nós, a Bíblia está dizendo, olha, não importa se você é grego, se você é judeu, se você é gentil aí, não importa. Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Então o sacrifício foi feito por todos. Então, para você achar, como no calvinismo, que o sacrifício foi só por alguns, então tinha que estar escrito na Bíblia que Jesus morreu por alguns predestinados. Mas não é isso que diz a Bíblia. Aqui diz bem claro que Deus amou o mundo, então todas as pessoas, e Jesus deu a vida por todas essas pessoas, é pelo mundo inteiro. Então o sacrifício no Antigo Testamento era o quê? Provisório e se tornou imperfeito. Não conseguia salvar porque ninguém se arrependia mais. Oferecia o sacrifício apenas para serem perdoados, para continuarem no pecado. Então Jesus veio fazer um único sacrifício perfeito. Então é necessário o quê? Arrependimento de pecados, é necessário nascer de novo, uma vida nova, é necessário combater e vencer o pecado. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, agora tem o Espírito Santo morando dentro dele para ajudá-lo a vencer o pecado. Não pode mais viver na prática do pecado. E ai daquele que fica participando aí da Santa Ceia em pecado. Tanta gente vai lá, se reconcilia
mas está com a vida em pecado. Vai lá, toma a Santa Ceia e volta para o pecado, do mesmo jeito. Na próxima Santa Ceia está lá se arrependendo do mesmo jeito. Mas volta para o mesmo pecado. Não pode estar na prática do pecado. É preciso deixar o pecado, abandonar o pecado. É preciso vencer o pecado. Para isso, se aproxime mais de Deus. Deixe o Espírito Santo dominar a sua vida e você vai deixar o pecado. Parte 2, o alcance da obra expiatória de Cristo. Vamos ver, tópico 1, a impossibilidade humana. Tópico 2, Cristo ocupou o lugar do pecador. Tópico 3, alcance universal da obra expiatória. Vejamos então, tópico 1, a impossibilidade humana. Toda tentativa do homem de manter-se puro, sem pecado e por esforço próprio, fracassou. Então, toda tentativa do ser humano, dele mesmo, conseguir perdoar os seus pecados, falhou, não teve jeito. Ofereceram sacrifícios até de pessoas, mas não teve jeito. Não apagou os pecados, não consertou as pessoas, não limpou, não purificou dos pecados. Então, a tentativa humana, por suas obras, esmolas, ajudar não sei quem e tal, não adianta. Olha, quantas pessoas boas tivemos por aí no mundo, Veja só, a Madre de Calcutá, excelente pessoa. E vários outros. Mas o problema deles é que não há salvação pelas obras. Não é porque a pessoa é boa, fez alguma coisa, que vai ser salva. Olha lá, o Cornélio era excelente pessoa. Mas não era salvo. Precisou de quê? De Pedro ir lá e pregar para ele. Aí sim, ele foi salvo. Então, não basta a pessoa ser uma pessoa boa. Olha só, isso também já derruba aí uma teoria aí do calvinismo, que ninguém pode ser bom. Veja bem, existem pessoas boas, pessoas que ajudam os outros. Existem muitas pessoas assim. Mas isso não tem nada a ver com a salvação, porque a salvação é pela graça de Deus e não é pelas obras. Então a pessoa pode ser boa? Pode. Existem pessoas boas? Existem. São salvas? Não. Vão ser salvas? A maioria não. Por quê? Exatamente porque são obras mortas. O que são obras mortas? Tudo que você faz com a intenção daquilo trazer sua salvação, aí é obra morta. Ao invés de agradar a Deus, faz é ofender a Deus. Porque ninguém pode comprar Deus. Ninguém compra a salvação. A salvação já foi comprada por Jesus Cristo. Ela já foi adquirida. Jesus já fez tudo o que era preciso fazer para nós sermos salvos. E esta é a graça de Deus. Exatamente isso. O que é a graça de Deus? Jesus morrendo por nós, em nosso lugar, levando sobre ele os nossos pecados. Isso é que é a graça de Deus. Então nós somos salvos pelo quê? Pela graça de Deus. Então, nesse sentido, o sistema de sacrifícios foi apenas um vislumbre do que viria por intermédio da morte vicária de Cristo. As Escrituras mostram que a lei é incapaz de justificar o homem diante de Deus. Romanos 3:20, Colossenses 2:16 e 17. Já que o ser humano não consegue resolver o problema grave do pecado, pois ele não pode mantê-lo oculto diante de Deus. Somente o Senhor Jesus pode resolver tal problema. Então, o problema do pecado só tem uma solução: Jesus Cristo. Por quê? Para resolver o problema de todos que pecaram, tinha que ter um homem que nunca pecou. Como na terra não existe, nem existiu nenhum homem que nunca pecou, o problema estava sem solução. Todos seriam condenados. Então, o que Deus faz? Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, não tem a semente de Adão nele, ele nunca pecou. Agora tem um homem na terra que nunca pecou. Agora é preciso o quê? Que este homem aceite levar os pecados de todos sobre ele e aceite morrer no lugar de todos eles. Ou seja, ele vai levar o juízo de Deus sobre ele.
Ele vai levar a condenação. Todos estavam condenados? Todos. A quê? A morrer? Sim. Onde? Na cruz. Então, Jesus substitui a cada um de nós. E a cada um de nós quer dizer o quê? Todos que pecaram. Tópico 2. Cristo ocupou o lugar do pecador. A expiação aponta para o grande amor de Cristo para com o pecador. Nosso Senhor supriu a necessidade de reconciliação do ser humano com o Pai de amor, Romanos 5,8, que deu seu Filho como oferta expiatória. Nesse sentido, a morte de Cristo é substitutiva, pois quem deveria morrer era o próprio homem, Romanos 4,25. Mas Cristo ocupou esse lugar, 1 de João 2,2. E perdoou o pecador, destruindo o poder do pecado. 1 de Pedro 2,24. A morte vicária de Cristo na cruz representa a nossa morte. 2 Coríntios 5,14. Pois foi esse sacrifício que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como está em Gálatas 3,13. Então veja só, Gálatas 3,13 dá bem essa ideia para nós. Olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isaías 53 diz o quê? Verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, e levou também as iniquidades, nossos pecados. Então veja só, isso é substituir. Então Jesus pegou sobre Ele os nossos pecados. Veja bem, naquele dia que Jesus celebrou ali a Santa Ceia com os discípulos, ele celebrou primeiro a última Páscoa e agora instituiu a Santa Ceia. E ele está dizendo que este sangue, meu sangue, da nova e eterna aliança. Então ele está iniciando a nova aliança. Naquele dia, quando ele come com os discípulos, é uma refeição de aliança. Quando você come com alguém na aliança, significa o seguinte: tudo que você come, então os nutrientes estão ali para o sangue. Sangue é vida. Então, você está fazendo aquela refeição, está dizendo, a minha vida se torna a tua vida, e a tua vida se torna a minha vida. Olha, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Veja só. Então Jesus está fazendo o quê? Os discípulos estão representando todas as pessoas do mundo. E Jesus está representando Deus. O que ele faz? Ele pega tudo que o homem tem para dar. O homem só tem o quê? Pecado, doença, maldição, enfermidade, tudo que não presta. Então Jesus pega sobre ele isso. Então a vida do homem se torna a vida de Jesus. Tudo que o homem tem passa a pertencer a Jesus. Agora Jesus tem o quê? Vida eterna. Aqui na terra tem batismo do Espírito Santo, os dons espirituais. Né? Então ele passa isso, olha só. O que ele tem, ele dá. Olha bem, aconteceu naquele dia que ele instituiu a Santa Ceia. Veja que ele sai dali já pronto para morrer. Ele vai ser preso, vai ser crucificado. Então agora os pecados de todos estão sobre ele. Lá na cruz, ele sente o quê? A morte, não só física, mas olha lá, Pai, por que me desamparaste? O que é isso? É o desligamento, é o juízo de Deus sobre ele agora, que ele está substituindo a cada um de nós. Mas é evidente que não tem jeito de totalmente ser uma morte de Jesus como Deus. Jesus morre como homem, né? Então, como homem mesmo, ali há um desligamento. Ali há uma morte no plural, morte física da alma e do espírito. Porque nossos pecados estavam sobre Jesus. E ele vai para onde? Para o lugar que eu tinha que ir, para o lugar que você tinha que ir. Para o inferno. Foi contado com os ímpios. Então olha só. Mas lá ele vai ser justificado em espírito. Por quê? Ele nunca pecou. Está sobre ele os pecados nossos. Mas ele nunca pecou. Então ele é justificado. Ele ressuscita.
venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu Satanás, ressuscita. Onde ele está hoje? À direita do Pai, intercedendo por nós. Glória a Deus, aleluia. Tópico 3. Alcance universal da obra expiatória. O alcance da obra expiatória operada por Cristo é universal, pois ela envolve todos os homens e o homem todo, espiritual e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Alcançando todo mundo. João 3:16. Além disso, por meio da expiação de Cristo, é garantida a redenção, a reconciliação, a justificação, a adoção e o perdão dos pecadores. Entretanto, convém destacar, essa tão grande salvação precisa ser aceita pela fé para se tornar efetiva. Efésios 2:8. Então veja só, a salvação é para todos os homens e cada homem individual tem aí corpo, alma e espírito. Então a salvação abrange essas três áreas, a tricotomia do homem. Veja só, corpo, alma e espírito. A salvação vem restaurar tudo isso. É o novo nascimento. A semente de Adão acabou. Agora a semente é incorruptível, a palavra de Deus. Nós nascemos de novo. Agora o Espírito Santo mora em nós. Veja só, é muito diferente. E agora nós temos o quê? Poder para vencer o pecado, poder para vencer o inimigo. Olha só. E capacitação para pregar o Evangelho, para que as pessoas também sejam salvas. Então essa salvação, ela abrange o ser humano por completo. Então existe cura física, né? Está escrito em Isaías 53:4. Também abrange o quê? A alma, que é o quê? Limpa, né? Perdoada. Aí, reconectado, então, agora, que é o espírito com Deus. Olha aí. Nosso espírito é ligado a Deus pelo Espírito Santo que agora mora em nós. Então, houve uma restauração total. Se você crer nisso, você vai ser curado de toda doença, toda enfermidade. Sua alma, olha aí, recebeu perdão pelo pecado. Seu espírito foi religado a Deus. Está em comunhão com Deus agora. Você tem livre acesso a Deus, pode conversar com Deus o tempo todo. Então o ser humano foi totalmente restaurado pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E isso é para todos. E esse todos é todos mesmo. A salvação é para todos. Deus encerrou a todos debaixo do pecado? Pois Deus ofereceu a graça a todos, como nós já lemos em Romanos 5, versículo 18. O que está escrito lá? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Agora temos que entender, o homem só pode ser salvo quando ele ouve a pregação do Evangelho, crê nessa pregação, e então ele recebe o Espírito Santo, ele é salvo. Então ele precisa ouvir. Olha lá, Cornélio, um homem maravilhoso, muitas obras, né? Testemunho, queria conhecer a Deus, mas precisava ouvir o Evangelho. E Deus envia o quê? Pedro, né? Para pregar o Evangelho para ele poder ser salvo. Então, tanto o pior homem como o melhor homem, todos têm que ouvir o Evangelho para serem salvos. Então, existem pessoas boas que aceitam Jesus e são salvos. Existem pessoas boas que nunca aceitam Jesus e vão ser condenados. Existem pessoas super más, assassinos, ladrões e tudo, e aceitam Jesus, são perdoados, são salvos. E existem também pessoas más que não aceitam Jesus, não são salvos. E existem pessoas que não são nem muito boas, nem muito más. Então existem pessoas de todo jeito. A salvação é oferecida a todos. O ladrão da cruz era ladrão mesmo. E no último segundo lá da sua vida, no último minuto, olhou para Jesus
acreditou que Jesus morreria, ressuscitaria, acreditou que Jesus era Deus, que era suficiente para salvá-lo, e teve a sua chance, aproveitou a sua chance e foi salvo. E era ladrão, não era gente boa não. Voltemos lá ao versículo da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, que diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele agora, veja só, quanta coisa acontece de boa com ele aí. Quantas coisas a expiação de Cristo proporciona a ele. Olha aí, redenção, reconciliação, justificação, adoção, perdão de todos os pecados. Parte 3, Cristo oferece salvação a todo mundo. Tópico 1, perdão, libertação e cura. Tópico 2, a salvação é para todo mundo. Tópico 3, a responsabilidade do cristão. Tópico 1, então, perdão, libertação e cura. O maior resultado da salvação operada por Jesus é o perdão dos pecados e a reconciliação do pecador com Deus. Veja bem, a salvação é um milagre. Não é possível ao homem se salvar a si mesmo. Então é preciso uma intervenção divina. É um milagre de Deus. É oferecido a todos, mas é preciso a operação do Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Não é? Então veja só, se um índio lá no meio do mato se interessou por Deus, veja bem, eu um dia fiz o quê? Disse, eu queria ler a Bíblia, queria conhecer a palavra de Deus. Aí eu orei e disse, Senhor, eu quero ler a Bíblia e eu quero entender do seu jeito, não é do jeito nem dos católicos, nem dos evangélicos. Ainda falei assim, orei desse jeito. O que Deus fez? Deus fez com que um colega de serviço meu me convidasse para ir a uma cruzada evangelística e lá eu ouvi o evangelho. Veja só. Então, o homem sente um desejo por Deus. Todos os homens têm isso, um desejo de conhecer Deus. Mas o que acontece? Quando ele ama mais as trevas, Jesus disse a eles, por que eles não vêm para Deus? Por que são condenados? Porque amam mais as trevas do que a luz. Então, quando a pessoa sentir um desejo de conhecer Deus, pode ele estar onde quiser. Deus vai enviar um meio dele poder ser salvo. Ele vai ouvir o evangelho e vai ser salvo. Foi o que aconteceu com Cornélio. Ele tinha o desejo. Deus enviou, então, alguém para pregar. Então, o que acontece na salvação é isso. A pessoa vai conhecer o Salvador, vai conhecer Deus. Ele vai ter agora uma clara ideia do que é Deus, o amor de Deus. Ele vai poder ler a palavra de Deus, entender essa palavra. Então, ele desenvolve o quê? Uma amizade agora com Deus. Ele recebe o perdão por todos os pecados. Ele agora está reconciliado com Deus. Ainda por meio da salvação de Cristo, Deus se faz presente na cura dos enfermos, como está Mateus 4:23. Então veja só, a salvação abrange também cura das enfermidades, das doenças. É preciso crer nisso. Por que você crê que Jesus levou seus pecados, como está em Isaías 53? Mas lá em Isaías 53 está dizendo também que ele levou nossas doenças e enfermidades. Por isso você não crê. Olha só. A gente crê em parte e outra parte não. Então é preciso crer que ele levou, já levou todas as nossas doenças e enfermidades, assim como os pecados. Precisamos crer nisso, aceitar isso. Então nós podemos ser curados. Quando as pessoas não acreditam nisso, o que acontece? Deus envia então os seus servos, né? Aí o Espírito Santo vai capacitar alguém com os dons de curar para orar por você e você ser curado. Porque Deus não quer ninguém doente. Ninguém mesmo. Pode ser a pessoa pior do mundo. Deus não quer ele doente. Jesus curou a todos que chegavam perto dele doentes eram curados. Nunca perguntou se a pessoa quer aceitar Jesus, só ora por você se você aceitar. Não, orou por todos. Então nós oramos por todos. Eu oro por muita gente, toda semana eu oro por mais de 100 pessoas curadas. Mas muitas pessoas são curadas. Você pergunta, quer entregar sua vida para Deus? Quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Ele diz, não. Deus sabia que ele dizia não? Sabia.
mas curou a si mesmo. Então Deus ama a todos, indistintamente. Todos, Ele salvou todos. Agora é preciso que a pessoa queira isso, é preciso que a pessoa se entregue para Deus. É preciso que a pessoa deseje ser salvo. Olha, na ressurreição dos mortos, João 11, 43, 44. Essa salvação abrange também isso. Jesus ressuscitou mortos. Pedro ressuscitou mortos. Paulo ressuscitou mortos. Veja só. Hoje, muita gente é ressuscitada, é muita gente. Lá na África isso acontece todo dia, a ressurreição de mortos. Então é preciso crer nessas coisas de Deus que aconteceram e continuam acontecendo através da igreja. O mesmo Espírito Santo que estava dentro de Jesus é o mesmo Espírito Santo que está dentro de nós. E Jesus disse: vocês farão maiores obras do que essas. Acredite nisso e comece a orar pelas pessoas. Você não diz aí o fruto do Espírito e tal, as qualidades do fruto do Espírito. A primeira e mais importante é o amor. Amar significa o quê? Dar a vida pelos outros. Jesus amava tanto que ele orava para as pessoas serem libertas dos demônios, serem curadas, né? Fazia milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Foi assim que o Evangelho foi pregado por Jesus, é assim que foi pregado por Pedro, por Paulo, né? Lá Estevão, Filipe, todos pregavam dessa maneira. Então por que você não ama as pessoas? Para ajudar as pessoas a serem curadas, a serem libertas. Que amor é esse? Não existe amor na verdade. Você está enganando a si mesmo e aos outros, dizendo aí que tem fruto do Espírito, que está desenvolvido em você, que você é um salvo, que você é uma bênção, e você não está sendo. Então fala no anúncio do Evangelho aos pobres, como está em Lucas 4,18. Olha aí, é dever de todo crente pregar o Evangelho a toda criatura. É uma ordem de Jesus. Ide, pregar o Evangelho a todo mundo, toda criatura, todos devem ouvir. É uma ordem, pregar o Evangelho, levar o Evangelho às pessoas. Essa ordem é para todo crente. É absurdo um crente passar um ano sem ganhar uma alma. Absurdo! Ele não entendeu nada do Evangelho ainda. É terrível isso. Todo crente tem que ganhar almas. Mais coisa, na libertação do ser humano, das várias opressões que o assolam, como está em Lucas 4,19. Então aqui, a expulsão de demônios, libertação das pessoas. Tantas doenças aí, causadas por demônios, né? Enfermidades causadas por demônios. Então é preciso expulsar esses demônios das pessoas. É preciso libertar essas pessoas. Tem aí, depressão e quantas coisas. As pessoas estão morrendo. Estão se suicidando por falta de um crente lá expulsar esse demônio. Na chegada do reino de Deus, Mateus 10,7, Marcos 1,15. Então, a demonstração de um reino de Deus, demonstração do poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É preciso o poder de Deus ao entrar em operação. É preciso você crer nesse poder de Deus. Olha, e na vida eterna do salvo, João 6,47, Romanos 1,16. É outra coisa que precisa ser crida. Salvação, perdão realmente dos pecados, vida eterna. Jesus diz: quem crê em mim, conforme as Escrituras, tem a vida eterna. Tem, na mesma hora tem. Agora, não perca essa vida eterna com Deus. Não perca essa salvação indo após o pecado. Não deixe o pecado te dominar. Tópico 2, a salvação é para todo mundo. A Bíblia afirma que a salvação está ao alcance de todas as pessoas, como está em João 3,15, 1 Timóteo 4,10. Então, a abrangência da salvação, todos. E esse todos aqui é o todos de todo mundo, né? Deus amou o mundo, olha aí. Então aqui já é todos. Aqui, incluindo todas as pessoas do mundo. Elas podem e devem ser salvas. Mas elas precisam se interessar por Deus. Precisam se entregar para Deus. Precisam crer no Evangelho. E é preciso pregar o Evangelho para essas pessoas. Temos que nos esforçar mais por pregar o Evangelho a todas as pessoas. Quantos milhões de pessoas estão morrendo no Oriente Médio, por exemplo, todo ano, sem ouvir a pregação do Evangelho?
a janela 1040, está aí. Milhões de pessoas são mortos, muitos e muitos milhares de pessoas todo ano sem ouvir o Evangelho. Em qualquer circunstância, como está em Lucas 23, 43. Então, em qualquer situação que a pessoa se encontrar, em qualquer país, em qualquer etnia, é preciso levar o Evangelho para essas pessoas para que elas possam ser salvas. Por meio da fé e do arrependimento de coração. Atos 15, 9, Romanos 3, 28, 11, 6. Então existe aí o quê? Arrependimento de pecado. A pessoa precisa se deixar convencer pelo Espírito Santo. Se ela não quiser, não tem jeito. Então é preciso querer, preciso desejar a salvação. Senão a pessoa fica dizendo assim, não, eu já sou salvo, não, está tudo bem, Deus é bom, Deus vai me salvar. Ele não se deixa convencer que ele está em pecado, que ele precisa se arrepender, que ele precisa de perdão, que ele precisa de um Salvador. Então ele se auto-justifica fazendo as coisas, dando esmola para um, fazendo alguma coisa, indo para a igreja. Então é preciso que ele se deixe ser totalmente convencido do pecado, da justiça e do juízo, para que ele possa ser salvo. Então quando ele souber que é pecador, precisa de um Salvador, então ele vai se arrepender e vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A fé vai brotar lá dentro quando ele ouvir a palavra de Deus. Deus está pronto a dar essa fé a qualquer pessoa, desde que ele queira. Deus não vai obrigar alguém a ser salvo. Ele tem que desejar. Olha, a pessoa bebe cachaça. Deus quer que ele beba cachaça? Não, de jeito nenhum. Mas ele bebe. Então Deus permite? Permite. Deus não vai obrigá-lo a parar de beber cachaça. Então ele tem que desejar parar. Aí Deus vai ajudá-lo. Então a salvação é pela graça de Deus? Claro. A graça de Deus é o quê? Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário. Não só morrendo. Ele morreu e ressuscitou. Veja só. Essa é a graça de Deus. Jesus. Agora é preciso crer. É preciso fé. Olha aí, Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha lá, Paulo diz que aquele que não acredita que Jesus ressuscitou, fé dele não vale nada. Então essa oferta de salvação é a evidência de que o reino de Deus chegou aos corações das pessoas que outrora viviam cativas, cegas e oprimidas, mas que agora, para a glória de Deus, são livres por causa do evangelho da salvação. Veja Isaías 61, de 1 a 4, confere com Lucas 4, 18, 19. Então a pessoa estava cega para as coisas de Deus, a pessoa não conhecia a salvação, mas ao ouvir o Evangelho, ou antes de ouvir o Evangelho, ela teve um desejo de conhecer a Deus. Teve um desejo de ser salvo. Então, o que acontece? Deus envia alguém, prega o Evangelho. E aí toda a operação de Deus para que a pessoa seja salva, acontece. O Espírito Santo vem convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Deus dá a fé para que ele confesse a Jesus como seu Salvador e seja salvo. Deus está buscando nos corações um desejo. Mas quando a pessoa se tranca para Deus, olha lá, Faraó fez o quê? Trancou o coração, endureceu o coração. Não tem jeito, não vai ser salvo. Pelo contrário, vai sofrer o juízo de Deus. Todas as pessoas que endurecem o coração, não tem como ser salvo. Então não pode fechar o coração, tem que abrir o coração para Deus, desejar Deus. Tópico 3. A responsabilidade do cristão. Há uma grande responsabilidade para os que foram alcançados pela salvação em Cristo. Uma das mais importantes é o compromisso de compartilhar o Evangelho por intermédio do ID de Jesus, como está em Mateus 28, 19. Isso significa evangelizar e discipular pessoas que participam do nosso círculo de contatos, sejam elas reais ou virtuais, Atos 5,42. Também comprometer-se com missões regionais ou mundiais, colaborando com as igrejas locais que sustentam os missionários, Atos 13, 2. Bem como disponibilizar-se em favor de quem precisa de ajuda, Mateus 19, 21, Lucas 14, 13, 2 Coríntios 9, 9, Gálatas 2, 10, expressando a fome e a sede de justiça, como está em Mateus 5,6. Essa é a missão social de quem foi alcançado pela salvação de Deus.
Então o que acontece hoje? A maioria das pessoas são alcançadas pelo Evangelho, mas elas se esquecem que existe uma ordem de Deus, uma ordem do próprio Jesus, que diz que nós temos que compartilhar essa salvação com as outras pessoas. Temos que levar o Evangelho às pessoas. As outras pessoas precisam ser salvas. E ainda tem gente aí dizendo, que eu tenho fruto do Espírito, que eu amo, não sei. Mas, gente, que amor é esse? Que não deseja que as pessoas sejam salvas, que não deseja que as pessoas sejam curadas, que não deseja que as pessoas sejam libertas. Que amor é esse? Que amor estranho é esse? Tem gente que acha que as pessoas só precisam de ajuda material, a roupa para ele, a comida para ele. E a salvação é mais importante que tudo. Então é preciso haver esse trabalho de todo o setor da vida humana. Eles precisam de alimento, precisam de roupa. Mas o mais principal mesmo, o mais importante mesmo, eles precisam de salvação. Precisamos pregar o Evangelho a todos. Eles precisam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e serem salvos. Essa doutrina calvinista aí, cheia de heresias, ela atrapalha a pregação do Evangelho. Não, Deus já escolheu quem vai ser salvo. Olha, se Deus já escolheu quem vai ser salvo, não precisa pregar para ninguém. Então Jesus deu uma ordem equivocada de pregar o Evangelho a toda criatura. Olha lá, está dizendo bem claro, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Olha, Jesus está dizendo tão claro isso, não está dizendo as pessoas que eu escolhi para ser salvas vão ouvir e vão aceitar. As pessoas que eu escolhi para serem condenadas vão ouvir e não vão aceitar. Não está escrito isso não. Diz quem crê, não é quem já está destinado a crer, não. Então é para pregar o Evangelho a todos. Pode ver que essas igrejas calvinistas não crescem, não desenvolvem. Pelo contrário, a maioria já está fechando. Veja, os Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, esses países já fecharam. Veja só. Por quê? Porque acham que não precisa pregar o Evangelho. Não é necessário, não é urgente. As pessoas já foram escolhidas. É um absurdo isso. Então largue isso, comece a pregar o Evangelho. Jesus chamou a todos nós para pregar o Evangelho para todos, para que todos sejam salvos. Vamos então à conclusão, que diz assim: a salvação que Cristo oferece é tão abrangente que, além de uma experiência espiritual primordial e libertadora da pessoa, traz consigo implicações de ordem cultural e social que vão muito além do indivíduo e se estendem por toda a ordem de coisas criadas. Em Cristo, Deus ofereceu salvação a todo mundo. Então veja que a salvação traz à pessoa uma mudança radical em todos os sentidos. Em tudo. Família, trabalho, lazer, em tudo. E ele agora pode escolher livremente o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Eu vou fazer o que agrada a Deus. Então, por exemplo, se tem uma rede de televisão como a Globo aí, atrapalhando a vida das pessoas, incentivando o pecado, nós temos um controle. Temos um controle. Controle chama-se controle. É para controlar. Então você muda de canal. Não assista esse canal, já que ele é um canal que está trazendo só ideias malignas, só prejudicando as pessoas, as famílias. Então não assista esse canal. É simples, nós temos a opção. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo dentro dele. E ele vai decidir o que é bom para ele, o que é bom para a sua família, o que é ruim para ele, o que é ruim para a sua família. Então você agora tem o poder de decisão. Faça isso. Escolha o que agrada a Deus. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Então você abre o coração para Deus. Diz: Deus, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero o perdão dos meus pecados. E Jesus agora te salva, te liberta, te cura, transforma a sua vida.
Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas diante de Ti. Oh, lass mich vor Sacriste Feinstrafestaren, agrara mistério vossa nem. Grande mistério de Deus é revelado agora na sua vida, a salvação, através de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo e deu a vida por você na cruz do Calvário, levando sobre ele os seus pecados, enfermidades, doenças, maldições, tudo que não prestava. Aceite agora esse sacrifício e seja salvo, seja liberto, seja curado, em nome de Jesus. Solta essa vida agora, todo mal, em nome de Jesus. Oh Senhor, salva agora, faz maravilhas nessa vida, concede aí o Espírito Santo e escreve o seu nome no livro da vida. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, dá sabedoria agora, a inteligência espiritual, dá a sua segurança em Ti, no Teu poder. Ajuda essa vida, Senhor, agora a transmitir o Teu Evangelho, o Teu amor a outras pessoas também. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, a predestinação bíblica é essa aí. Você vê esse navio. É como se esse navio fosse a igreja. O capitão do navio é Jesus. Tem aí os tripulantes do navio com a rede é o Evangelho. Veja bem, então o navio é a igreja, que é ocupado o quê? Pelos salvos, né? Todos os salvos. Olha aí, o mar são as pessoas, é o mundo. Então, no navio, aí os tripulantes, né, que foram salvos, estão no navio, a igreja, vai lançando a rede, o Evangelho aí no mar, e vai pescando as pessoas, vai trazendo as pessoas para a igreja, para a salvação. O destino desse navio é o céu, é a vida eterna. O navio continua a viagem, está predestinado a ir para o céu, a vida eterna com Deus. Agora você pode descer do navio a hora que quiser. E se você não se comportar bem do navio, você é expulso do navio. Então, siga dentro do navio. O destino dele é o céu. O capitão dele é Jesus. O destino é a vida eterna, com Deus para sempre. Agora, se você deseja nos convidar para estarmos aí com você, na sua igreja, basta entrar em contato conosco. Nosso telefone está aí, DDD 99, eu moro em Imperatriz, Maranhão. Aqui tem TAM, tem Azul e tem ônibus. E se for necessário, a gente vai ou de carro, ou de ônibus, ou de avião. É você que decide. Então, se você quiser nos convidar, nos convide, estaremos aí. O telefone, então, 99 é o DDD e o telefone é 991520454. Nosso e-mail, henriquelhas@hotmail.com. Vamos passar para você agora a nossa agenda, onde nós estaremos, para que você não marque o mesmo dia. Dias 3, 4 e 5 do 11, esta semana agora, estamos então em Teresina, Piauí, aí na terceira conferência de EBD, na Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva, que é lá no Encontro das Águas. Então, Alameda João Isidoro França, 641, Poti Velho, Teresina, Piauí. Pastor presidente da convenção lá é o pastor presidente Nestor Mesquita. Dias 18 e 19 do 11, nós estaremos aí em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, lá com Marilson, né, a Cruzada Evangelística e EBD. Depois nós temos dia 1º, 2 e 3 do mês 12 de dezembro, estaremos em Sorocaba, São Paulo. Estaremos na palestra sobre dons, né, teremos também a EBD Avivada, Assembleia de Deus Evangelho Pleno. Dias 9 e 10 do 12, estaremos, se Deus quiser, aí em Salvador, na Bahia, lá com o pastor Israel Galvão, Igreja Assembleia de Deus em Salvador, Avesal, Rua Venceslau Veiga, 245, bairro Valéria. É o 35º aniversário da congregação. O tema, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva ao Senhor a tua obra. Abacuque 3:2. 27 do 2, em Tubiara, Goiás, com o pastor José dos Santos.